Olá, boa noite. Meu nome é Mariana Lopes e hoje a gente vai falar sobre um tema super interessante, que é corpo e cuidado na educação, o que estamos fazendo com o nosso tempo de vida. Eu estou super bem acompanhada da Cristiane Clemente, da Ana Magnani, duas super educadoras que pensam o corpo desde um lugar sensível, fazem trabalhos super interessantes e eu acho que eu não podia estar mais bem acompanhada nessa noite para falar sobre esse tema. Então, obrigada, meninas, por virem compor essa mesa e obrigada a todo mundo que veio assistir, né, que se interessa por esse tema, que é tão urgente, né, nos dias atuais. Eu sou idealizadora do projeto Espiral Valente, que é um projeto que ele tem como foco a saúde do professor, né? Porque professor é corpo, e infelizmente a gente tem visto muitos professores adoecidos. Então, a Espiral Valente vai até as escolas pensar junto com os professores maneiras de tornar as rotinas escolares mais saudáveis. Então, se a gente fala que professor é corpo, a gente entende que esse fazer feito pelas mãos, mas também de corpo inteiro dentro das escolas, ele é feito com tudo que esse corpo carrega, as suas emoções, as marcas das experiências, né, que são vividas, mas também toda a trajetória, né, toda a história de uma pessoa está dentro desse corpo. E o fazer docente, o fazer dentro da escola, ele sempre carrega todas essas impressões que estão na gente, né, que é um corpo que vem com todos esses sentimentos para dentro da escola. E dependendo como esse corpo chega na escola, ele afeta esse fazer docente. Então, se esse corpo vem empolgado, se esse corpo vem alegre, vem feliz, ele vai ter um fazer docente. Se esse corpo vem desanimado, se esse corpo vem adoecido, se esse corpo vem sem esperança, o fazer desse docente desse corpo vai ser diferente. Então, a gente veio hoje falar da importância de trazer para as formações, não só as questões pedagógicas, mas também a palavra cuidado em todos os seus sentidos. Trazer para as formações, para os espaços escolares, a palavra cuidado, né? Para a gente poder entender que, para além da parte pedagógica, esse corpo precisa receber cuidado, as emoções que esse corpo carrega precisa receber cuidado, e que a gente precisa estar atento também a como esse corpo está na escola, para que a escola seja um lugar que acolha, que receba, que valorize esse professor, que reconheça seu esforço diário de estar ali. Tudo isso faz diferença no fazer docente. Então, a gente veio aqui hoje para falar desse corpo, desse cuidado que a gente quer levar para os espaços escolares, trazendo a provocação da pergunta: o que a gente está fazendo com o nosso tempo de vida? Eu não sei se vocês se perguntam isso, mas, na verdade, a gente só está vendo esse tempo de vida passar ou a gente está fazendo essa vida valer a pena? Então, é com essa pergunta que a gente começa essa noite, no sentido da gente refletir mesmo o que a gente está fazendo com o nosso tempo de vida e como é que a gente está fazendo esse viver docente, né? Porque tudo que está na gente, a forma que
que a gente se comporta dentro dos ambientes escolares também chega até os alunos. Então, se o corpo docente está bem, a qualidade da educação muda. Se a equipe está fortalecida nesse coletivo, a potência dessa escola vai lá para cima. Então, a gente precisa falar de cuidado, a gente precisa trazer o cuidado, a gente precisa falar das emoções e a gente precisa tornar a escola um lugar bom de ficar. Então, queria passar para a Ana, para ela falar também um pouquinho sobre isso e que a gente transforme essa roda numa roda gigante de cuidado, de encantamento e que a gente pense juntos saídas para que a gente para que educar não seja mais sinônimo de adoecer. Então, Ana, vou te chamar agora para conversar um pouquinho com a gente. E quem quiser fazer pergunta, participar no chat, a roda também é feita por vocês. Boa noite para vocês, mas bom dia, boa tarde, boa noite para quem quiser assistir depois, porque esse vídeo vai estar rolando aí na rede, né? Então, uma boa noite para todas, todos e todos. Se acheguem, venham estar junto conosco nesse momento. Gosto muito, sabe, Mariana e Cristiane, do começo do livro da Píncola, que ela chama para a beira da lareira. Venha, sente-se comigo, vamos conversar. Então, eu acho que é esse cuidado que nós buscamos, né, de acolher esses corpos nossos, que são nossos, né, nós três somos educadoras, num espaço que tece cuidados, que tece redes de proteção, umas com as outras. É importante falar, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho a partir de um lugar como docente, que eu estive sendo na graduação em pedagogia, e que eu tenho percebido como já durante a graduação, durante os estágios, as alunas, alunos e alunos já manifestam dores pelo corpo, já manifestam cansaço, desânimo, e tudo isso, durante a graduação, sabe, gente, vai piorando, né? Porque muitas vezes o foco continua sendo só o conhecimento, né? Um conhecimento que vai habitar só esse pedacinho do corpo, né? Só a mente que está sendo formada. E esquecem que é um corpo total que entra na escola, né? Que vai para dentro da sala de aula. Assim, eu tenho acompanhado a fala de muitas alunas e alunos e alunas que vão me dizer de como eles se sentem enrijecidos, doloridos ao sair de cada dia de trabalho. E como muitas vezes eles chegam à universidade à noite desanimados, sabe? Sem saber o que fazer realmente, como agir, como eles poderiam apresentar uma outra forma. E eles falam que tudo isso que eles vivem acaba acontecendo durante o tempo da sala de aula. Na forma como eles se inscrevem no espaço da escola, no modo como eles se apresentam e estabelecem relações, não só com os alunos, mas com os seus companheiros, né, com os outros docentes, com os coordenadores, e como tudo isso vai tecendo uma relação de corpos adoecidos, né? E aí eu venho propondo, sabe, gente, e aí eu queria pensar isso um pouquinho com vocês, desde exercícios corporais, brincadeiras, rodas, e eles ficam muito incomodados comigo, né? Tipo assim, não vim aqui para fazer massagem no meu corpo, mas o seu corpo está dolorido, ele está precisando de uma massagem. Não, professora, isso não faz parte do currículo, isso faz parte do currículo, gente, né? Porque a primeira coisa que aprende na escola é o corpo, né? Depois chega no cérebro, né? É um corpo que precisa estar sempre do professor em movimento, do aluno parado. E aí eu queria apontar também uma outra coisa para a gente pensar junto, para além de todas essas rodas, de todas essas brincadeiras, também a utilização das artes manuais como forma de estabelecer relações.
através dos fios que se tecem, como eu posso, então, e aí passo para você, Cristiane, como que a gente pode junto, então, tecer fios que nos liguem de uma outra forma à escola. Boa noite. Diferente da Ana, né, eu venho falando de um outro campo, né, de um outro segmento da educação infantil. E é um campo de afetos, né, de corpo muito potente, muito pulsante o tempo inteiro. Né? E o corpo do professor, né, como a Mari disse, é um corpo que tem que estar pulsante, que tem que estar vibrante, que tem que estar ali conectado com as crianças, né? Eu acho que não só com as crianças, eu trago as crianças, que é a minha experiência, mas eu acho que o corpo do educador é um corpo que tem que estar vibrante para todos os segmentos, né? Quando chegamos na escola, né, nossa vida, nosso corpo é atravessado por muitas histórias, né? Então, essas histórias fazem parte da gente, a gente lida com isso o tempo todo. E o que a gente faz com tantas histórias, com tantos atravessamentos, né? Com tantos desafios? São demandas de trabalho, a sobrecarga, tem tantas histórias que atravessam o nosso corpo, e isso ao longo da história, né, da educação, mas aí a gente tem o compromisso, né, e a escolha de estarmos educadoras, né? Então, é um lugar que para a gente tem que ser especial, né? Trabalhamos com formação humana, né? Com uma sociedade para colocar sujeitos na sociedade, então, assim, tem que ser alegre, tem que ser vibrante, tem que ser esperançoso. Então, assim, algumas possibilidades surgem nesse cotidiano, né? Então, são demandas, né? As escolas, eu estou junto da Mari, na Espiral Valente, né? Levando esse trabalho para as professoras, para as educadoras, né? Para trabalhar esse corpo, né? E junto delas, né? Apontar alguns caminhos, escutar, né? Ouvir o que elas têm para dizer e apontar algumas possibilidades, né? Algumas possibilidades são vividas por mim enquanto educadora, porque a gente está o tempo inteiro com as crianças, mas as demandas, não tenho tempo, como é que a gente faz, como é que eu vou cuidar de mim junto com as crianças? Então, assim, existe possibilidade, sim, mas o corpo tem que estar disponível, tem que estar atento, né, ao que o estudante está mostrando, né, ao que as crianças estão revelando para a gente. Então, assim, eu uso desde a questão da arte, né, a arte manual, a brincadeira, né, na infância, não é só para a infância. O nosso corpo é brincante. Então, o adulto que parou de brincar, né, mas o nosso corpo é brincante, pode ser assim. Então, assim, entre músicas relaxantes, músicas instrumentais, materiais diversos, né, que a gente usa também, né, um cesto, que eu chamo de cesto do cuidado, é um cesto com materiais de massagem, rolinhos de massagem, penas, tecidos, enfim. Tem um tanto de possibilidades que a gente usa nesse cotidiano, né, de olhar para si e cuidar do outro também. Uma premissa muito importante, né, na área da educação, a gente acredita muito nisso, né, é o cuidado de si, o cuidado do outro e o cuidado do ambiente. Como a gente pode transformar a educação, a escola, num espaço saudável, possível, né? Então, exercícios de respiração, isso desde os bem pequenos. O tempo de concentração das crianças é menor, é curto, mas é possível, né? Então, é um caminho de possibilidade da gente tirar um tempo para a gente, por exemplo, está naquele momento de um estresse, uma situação desafiadora com um grupo, enfim, ou com a turma inteira, né, criar pausas docentes, né? Um professor meu da psicomotricidade, ele já falava de pausas docentes. E aí, como é que eu vou pausar junto das crianças, dos estudantes? Não consigo. Vamos criar juntos possibilidades. Né? Somos de uma geração que nós não aprendemos a cuidar da gente, né? A parar, a olhar para si, a se cuidar, a se olhar. Então, a gente precisa aprender e ensinar também isso no cotidiano escolar. A criança está muito intensa, o adolescente está intenso, vamos parar um pouquinho, para o que está fazendo, porque não é só o intelecto que está ali. A escola não é um lugar só da intelectualidade, não é só da produção de conhecimento. A escola é produção humana, é construção humana, sobretudo, né? Então, momentos de respiração, né, com as crianças a gente faz de uma forma bem lúdica, né, de inspirar e expirar, e tem a da estrela que a gente faz com a mãozinha,
Quando sobe, você inspira, quando desce, você expira. Sobe, inspira, desce, expira. Então, são possibilidades que a gente encontra, né? E um outro caminho também que para a gente é muito caro, né? E importante, é o desemparedamento das infâncias, é levar as crianças para brincar na natureza. Eu acho que respirar um ar puro, isso não é só para criança, gente. A natureza é um lugar muito potente de regulação, de calma, de tranquilidade. Então, é um momento também, um espaço de contemplação do belo, de olhar ao redor. Então, são possibilidades que a gente encontra, né, de cuidar da gente e se envolver também, deixar esse nosso corpo de educador se envolver também nesse momento, né, para que esse cuidado também chegue até a gente, para que a gente seja um espelho para eles, porque na verdade nós somos, né, um espelho para essas crianças, para esses estudantes, né, de como se conduzir nesse mundo, né, de possibilidades de conexão e de conhecimento de si, né. Isso que a Cris falou é super importante, né? Da gente começar a pensar a escola como um ambiente que não está posto e a gente só tem que, né, obedecer e acatar, né? É um ambiente de criação, é um ambiente potente para a gente fazer o que a gente quiser ali dentro. A gente sabe que existem muitas regras, a gente sabe que tem as demandas que são, né, colocadas por uma secretaria de educação, né, mas a gente também sabe que dentro de uma equipe existe muita potência. E a gente precisa acreditar nessa potência, acreditar que a gente é capaz de fazer pequenas mudanças para que a gente possa ter na escola ambientes mais saudáveis. Nos encontros, né, com os professores, a gente começa fazendo pequenas mobilizações com o corpo, alongamentos. Muitas vezes os professores não sabem nem como está esse corpo, porque a gente é como se a vida tivesse tão corrida, que a gente não tivesse tempo para entrar em contato com a gente mesmo. Nosso corpo está tenso, nosso corpo está leve, né? A gente está com dor, ou a gente está ignorando essa dor um dia após o outro até que ela pare a gente, né? A gente vai colocando o nosso tempo de vida nas coisas que a gente precisa, que são necessárias, como um trabalho, mas a gente também precisa entender que a gente, né, tem que se sentir vivo. A gente não pode estar trabalhando no automático, né, como muitas vezes querem que a gente trabalhe como máquinas de produzir. A gente precisa dizer que a gente é humano, que a gente está vivo, a gente precisa humanizar os profissionais da educação, a gente precisa lutar para que a gente possa sentir a vibração desse corpo acontecer todos os dias que a gente está na escola. A Glória colocou aqui, o fazer docente me encanta. Né? A gente fala de encantamento, as pessoas acham que é uma coisa muito longe ou coisa de criança, mas o encantamento está dentro da gente. E se a gente não estiver encantado pelo que a gente faz, a gente não vai ter motivação para estar nesse lugar, como tudo, né? Para a gente poder estar de corpo inteiro e feliz onde a gente está, a gente precisa sentir que tem sentido estar ali, né? Tem um propósito de vida você estar ali e que está valendo a pena você usar o seu tempo de vida naquele espaço. Então, a gente precisa olhar para esse corpo, sentir esse corpo. Se ele estiver todo tenso, tem algumas escolhas que a gente está fazendo para que esse corpo esteja tão enrijecido. Então, a gente precisa pensar o que a gente pode fazer para afrouxar alguns nós. Depois, a gente também pensar que dinâmicas a gente pode fazer para sensibilizar esses corpos. Né? Como a gente pode trabalhar essa sensibilização dos corpos nos espaços de aprendizagem? Porque isso é uma aprendizagem, um exercício diário, porque não é uma coisa que a gente vai fazendo ao longo da vida. É quase que a gente tem que dizer, ei, peraí, eu sou um ser do afeto. A gente funciona pelo afeto. Então, não tem como a gente não trabalhar esse corpo que é puro afeto. Se a gente estiver só na produção, a gente está contra a nossa própria natureza. Então, a gente não está trabalhando a nosso favor. Então, a chance da gente adoecer é muito grande. Então, a gente precisa entender que o nosso corpo sente, que o nosso corpo precisa ser tocado com delicadeza, para que a gente possa fazer isso também com os nossos estudantes. Então, nesses encontros com os professores, a gente tenta trazer a educação para a pele. A gente tenta trazer a educação para um outro lugar, para que, a partir desse lugar, o movimento docente possa acontecer na direção do aluno.
Se o corpo docente estiver aberto ao afeto, a gente vai conseguir criar relações de afeto com as crianças. Se esse corpo estiver feliz, a gente vai entrar em contato com as crianças, com os adolescentes, num estágio de felicidade. Então, a gente precisa procurar isso, a gente precisa encontrar uma maneira de, mesmo em meio a todos os desafios que a gente tem com a educação, que a gente sabe que não é fácil, a gente está com um corpo vibrante dentro da escola. A gente sabe que existe a questão dos salários, a gente sabe que às vezes a gente não tem estrutura para trabalhar, que às vezes as demandas exigidas são muito maiores do que as condições de trabalho. Mas, se a gente está naquele lugar, a gente precisa entender que a gente tem um propósito, a gente precisa entender que, se a gente trabalhar na educação com afeto, com encantamento, todos esses estudantes vão ser afetados por isso. E a gente vai ter lá na frente pessoas mais afetivas. E aí sim a gente consegue as transformações, as verdadeiras transformações. Né? Mais do que uma nota, né? A gente precisa que esse corpo vá para o mundo capaz de se relacionar, de afetar e ser afetado de uma forma que ele dê conta. Então, a gente precisa trabalhar isso sim. Isso faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa formação. A gente precisa que a equipe se sinta forte, que ninguém, no meio de um monte de gente, se sinta sozinho. A gente não pode deixar isso acontecer. E muitas vezes o que a gente vê são professores sozinhos em suas trajetórias, mesmo tendo um monte de gente em volta. Então, a gente precisa recuperar essa questão da ancestralidade também, essa questão da roda, essa questão da gente sentir que está junto, vibrando junto, enfrentando as dificuldades juntos, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga superar as dificuldades, encontrar esse encantamento para a gente poder seguir melhor. Então, como a Cris falou, as respirações, né? Os tempos de pausa, a gente precisa entender que a vida é movimento, sim, que as demandas são muitas, mas que se a gente não tiver um equilíbrio entre o movimento e a pausa, o nosso corpo vai pifar. E aí, se a gente não fizer isso por uma escolha própria, porque a gente merece estar equilibrado, porque a gente merece se sentir vivo, porque a gente merece se sentir bem, às vezes a gente vai ter que parar por mal. E aí a gente já entende que a gente se negligenciou tanto tempo, que a gente não olhou para a gente tanto tempo, que o nosso corpo teve que gritar. E aí é a hora que a gente já está adoecido. Então, como é que a gente devolve a beleza, né, para os espaços educativos para que a gente não adoeça nesse espaço? Não é justo com a gente. A educação é muito linda para que a gente veja os corpos tombarem do jeito que a gente vem vendo. Né? A escola é o lugar da diversidade, de todas as cores, né, de todas as peles, de todas as histórias, e todo mundo precisa se sentir pertencente a esse espaço. E quando a gente sente que pertence, a gente está de uma outra forma dentro dele, né, Ana? É interessante a gente trazer para a roda Paulo Freire, né? E como ele nos ajuda a pensar que também esse fazer que cuida dos afetos, das emoções, dos corpos, faz parte de um comprometimento docente. Né? Eu me comprometo com o outro, mas primeiro eu me comprometo comigo mesma. Eu preciso estar saudável para poder cuidar do outro. Né? Eu preciso estar bem para ter condições de transmitir boas emoções durante a aula, transformar a vida dos meus alunos. Eu preciso estar bem, com uma voz baixa, eu não posso entrar na sala de aula já agitada, ansiosa, gritando. Mas como a gente faz isso? Como a gente faz isso num mundo que a todo instante vem nos empurrando para um tempo sem tempo, sabe, gente? A escola ela tá numa demanda de um tempo cronológico. Mas as crianças que habitam a escola, elas habitam outro tempo. Elas habitam o tempo da infância ainda. E nós, educadores, para darmos conta, nós precisamos nos aproximar delas e lembrar de como é estar nesse estado de infância, como é nos cuidar, como é aprender no contato com a natureza, como a Cristiane nos falou, como é retomar essa curiosidade de fazer os olhos brilharem. Como é isso? Como é possível fazer isso numa escola que está tão enrijecida, tão dolorida, tão cheia de problemas? Talvez abrindo caminho mais para perguntas do que para respostas, né?
como Paulo Freire provocou que nós pensássemos. Talvez no acolhimento diário. Gente, nós estamos com dificuldade de abraçar. Nós estamos com dificuldade de acolher. Nós estamos distanciados. Parece que a pandemia veio e fez uma ruptura nas nossas relações e nós não demos conta ainda de retomar esse estar junto. O que é uma das coisas que as crianças mais me falavam na escola é assim, me abraça um pouco. Abraçar faz parte da relação escolar. Estar próximo faz parte da relação. Eu chego na escola e cumprimento todo mundo, eu sorrio para todo mundo, eu abraço os outros professores, a coordenadora, falo que o seu dia seja ótimo, que hoje nós façamos a diferença nessa escola, não é? Eu entro na sala de aula já com uma cara sisuda, ou eu entro sorrindo e falo, bom dia! Vamos lá, vamos sorrir. Eu já entro brincando, cantando. Eu causo a surpresa ou eu calo os meus alunos ao entrar na sala de aula? É preciso que a gente se avalie. O que eu estou fazendo com o outro e o que eu estou fazendo comigo mesma nessa trajetória? E isso, gente, faz parte de formação docente nas universidades. Nós precisamos ter uma disciplina que fale sobre corporeidade, sobre emoções, sobre sentimentos, como estar com o outro, em relação com o outro. Nós precisamos de formação de professores, como esse movimento lindo que essas duas mulheres maravilhosas fazem, sabe? Que forme professores para essa sensibilidade, para esse mundo sensível. O mundo sensível tem que estar presente no nosso dia a dia na escola. Nós não podemos mais aceitar, e aqui eu estou lembrando da Nina, tá, Nina? Estou tentando me colocar no meio da tela, tá? Que, olha, durante um momento eu pude brincar com vocês aqui, nós estamos falando um tema tão sério, e eu fui falar de uma coisa que me atravessou no momento, isso retoma as relações dentro da sala de aula. Colocar o nosso humano dentro da sala de aula, gente, é necessário. Eu dou muita risada com os alunos, porque eu falo que eu faço intervalos comerciais durante as aulas, para contar meus causos e histórias. Quando a gente está no meio de uma aula e aquele conteúdo está cansativo, está pesado, você está vendo o rosto dos seus alunos, você está vendo que a relação está pesada, que aquilo não está fluindo. Para e respira, né? A Sara, minha netinha de 3 anos, já aprendeu isso, tá, gente? Ela, outro dia, eu dei risada, né? Porque meu filho estava passando maior bronca nela. Ela olhou e falou assim, pai, para e respira, tá? E olhou para mim e falou, né, vó? Eu falei, pronto, estou perdida. É isso, mas é isso. Pare e respira. Conta um caos, conta uma história, retoma as relações humanas, isso humaniza as relações que estão acontecendo ali. Aí todos retomam para o mesmo lugar, continuamos o conteúdo. Pequenos pontos de respiro durante o nosso fazer docente são necessários à vida. Né? Cada meia hora, cada 15 minutos, não sei, no seu tempo, no tempo que você sentir que a sua turma está necessitando. É isso um trabalho docente. Trabalho docente é humanizar os outros. Transmitir conteúdo, gente, o Google transmite. Tá? Nós estamos lá para educar a humanização desses seres humanos. Chega, já falei demais, né? Fica quietinho. Quando a gente fala de tantas coisas, né, que atravessam, quando a Ana traz essa pausa, né, criativa, essa pausa alegre, né, de falar um pouco de si, né, eu acho que a Ana tem um trabalho sobre a escrita de si, né, Ana? Eu acho que as nossas histórias chegam na escola, né? Então, assim, a nossa vida pessoal também chega na escola. Somos humanos. Então, mas temos que saber como chegar na escola, como levar a nossa história,
né, entendendo que a nossa história vai atravessar outras histórias, né, que são responsabilidades e compromissos assumidos por nós. Então, eu acho que quando a gente para, Ana, quando você fala isso, quando a gente para contar o nosso caos, né, eu acho que quer dizer que a escola também é lugar de muitas histórias. As crianças e os estudantes devem ter muitas histórias para contar. Muitas das vezes eles devem estar ali também com histórias, atravessados por histórias vividas em casa, e assim como a gente também, né? Então, é preciso fazer escolhas saudáveis, possíveis, para a gente se cuidar, né? E transformar o nosso ambiente saudável. A gente sabe que a gente está falando de um assunto muito sério, que não é simples. Parece tão assim, um passo de mágica, para e respira. A gente sabe que não é simples, né? E quando a Mari fala da equipe, né? Quando uma equipe está adoecida, né? É muito difícil de caminhar. Parece que a gente não caminha, não anda. A gente, de fato, a gente não constrói, né? É uma educação estagnada, sem sentido, esvaziada da humanidade, esvaziada da sensibilidade do que é humano. Então, quando a gente pega essas histórias, né, que às vezes não são simples de lidar, tanto as nossas quanto as dos nossos estudantes, das suas famílias, que são assuntos, são temas, demandas que surgem no cotidiano escolar, e a gente escolhe fazer disso um lugar de potência, né, eu escolho potencializar, né? Então, a gente busca uma respiração, um momento, vamos parar, pausar para respirar, vamos pausar para usar o que a gente tem de melhor, né? E aí algumas professoras vão dizer assim, mas a gente não tem recursos, fala-se muito em recursos materiais, né, para o trabalho docente. E a gente sabe que o recurso material é muito importante, a gente precisa do material para trabalhar, mas nós temos também muitos materiais que são simples, e que às vezes a gente, na nossa demanda tão enlouquecida, a gente não consegue parar e olhar e ver possibilidade diante de um material tão simples que, por exemplo, é uma folha caída no chão, caída da árvore. Lá onde eu trabalho, né, na escola onde eu trabalho, tem muitas folhas, então tem um quintal com árvores e as folhas é nosso material de trabalho. Então, chuva de folhas, as folhas são levadas, são colocadas num saco, coletadas pelas crianças, e elas sabem que aquele material ali é um material de brincadeira, é um material de trabalho, de exploração, de criação, de autorregulação, né? Então, assim, são possibilidades, é simples. Um material, um tecido, papel, jornal, coisas simples, sabe? Criar usar a criatividade, a arte, né, de rasgar, de jogar para o alto, de um fazer, de extravasar aquela emoção, de colocar para fora aquele sentimento, né, de pegar um tecido e às vezes se envelopar, se enrolar naquele tecido, né, e brincar. Eu acho que a brincadeira, quando a Ana fala da brincadeira, lá na graduação, é preciso trazer isso para a formação dos corpos docentes, para que esses corpos cheguem nas crianças, na escola, que foi uma escolha, né? Acho que quando a gente é educador, somos porque escolhemos, né? Nos comprometemos com essa escola, né? Com esse fazer docente. E aí, mais uma vez, Paulo Freire, né? É preciso esperançar. Desde que a escola surgiu, é cheia de desafios, de desencantos, e aí a gente precisa levar o encantamento. A gente precisa vivenciar essa sensibilidade, né? E é só no corpo, né? Não pensar a escola só como produção de conhecimento intelectual, né? De estudo, de ter que dar conta, né? A gente tem que dar conta da gente, né? A gente está vivendo um tempo de muita correria, como a Ana falou, de um tempo sem tempo. O que é o tempo? E o que a gente está fazendo com o nosso tempo de vida, que a Mari trouxe? São reflexões muito importantes a se fazer, né? Viver o tempo agora, o que eu tenho agora, nesse momento? Né? Então, as pessoas estão vivendo muito no passado, né? No que aconteceu, a pandemia veio de uma forma muito brusca, né? E mexeu com muita gente, e pessoas também vivendo o futuro, né? Um futuro que é incerto, que a gente não tem controle. E o que nós temos agora, para fazer agora, nesse exato momento, né? Com as crianças, diante das crianças, diante dos nossos estudantes,
né? Então, assim, é pensar nessa sensibilidade, nesse corpo que tem que estar conectado, principalmente consigo mesmo. O que eu, enquanto educadora, estou fazendo por mim e para mim. E aí, a gente ouve muito isso nas nossas andanças pelas escolas, né, Mari? Ah, mas as rotinas, né, de família. Ah, é casa, cuidar do filho, do marido, e tanta coisa para fazer. E aí a gente pouco ouve o tempo para si. O que você faz para você? Mas não sobra tempo. E aí a gente cria tempo, né? E no café da manhã, a gente toma café da manhã todos os dias. Que seja 5 minutos no café da manhã para você, né? Um café da manhã preparado e pensado naquele momento ali agora. Vou usar uma xícara diferente, aquela xícara que a gente guarda para usada para visita, não, é para você. Então, são pequenas ações que ações de autocuidado, de cuidado consigo mesmo, e para trazer felicidade e transbordar essa felicidade no espaço da escola. Então, assim, é um caminho, assim, de escrita de si, né? Acho que essa escrita de si que a Ana traz, assim, é perfeita. A gente precisa se inscrever para poder fazer com que o outro também se inscreva na própria vida, né? Levar isso para os estudantes. Vamos trocar aí essa fala aí, vamos falar mais um pouquinho. Então, a gente precisa sentir que trabalho também é vida, né? Que as coisas boas não são só nas férias, né? Que a gente não precisa ficar, sei lá, 11 meses por ano, assim, ai meu Deus, não sei o quê, para correr para o mês de férias, porque aí eu vou me sentir vivo, aí eu vou fazer coisas que me fazem bem. Né? A gente precisa começar a trazer, mesmo que seja dentro da coisa mais simples, como a Cris falou, um café da manhã, né? Dentro do simples, coisas que te fazem bem. Mas para isso você precisa se perguntar, o que me faz bem? Porque muitas vezes a gente não se pergunta, a gente sabe, mas não pratica, né? A gente sabe, mas não sabe, né, Ana? Então é isso, assim, sabe? Porque se a gente pratica, a gente lembra o que faz bem pra gente. Que às vezes a gente fica tanto tempo sem fazer uma coisa que de repente a gente faz, a gente fala, caramba, eu adoro isso, tanto tempo que eu não faço, sabe? Então, a gente não está falando de grandes coisas, a gente está falando das pequenas coisas que fazem bem. Né? Então, é isso. O que você está fazendo com o seu tempo de vida? Guarda essa pergunta. E o que te faz bem? Né? E assim, todos os dias, o que eu vou fazer por mim hoje? Uma coisa, escolhe um momento que seja seu, que a gente precisa exercitar esse cuidado de si. Porque 90% dos grupos que a gente vai são educadoras mulheres. E a gente tem essa questão da mulher cuidar de todo mundo e se deixar por último. A gente precisa começar a ousar mais, tanto dentro da escola como na vida. Mostrar que a gente existe, que nós somos seres que sentem, que a gente precisa também de um momento de cuidado com a gente, de um carinho, sabe? De momentos de afeto, que a gente pode doar, sim. Eu acho que essa troca é importante, mas não pode só sair. Né? A gente também precisa receber, se dá o direito também de receber, achar que você merece receber sem culpa, sem se sentir egoísta. Né? Então a gente precisa começar a levar essa ousadia para todos os lugares. A gente precisa resistir a esse panorama cinza que querem fazer com que a educação pareça. Cadê as cores? É a gente que vai ter que pintar. Que cor você vai levar? Né? É isso que a gente tem que pensar. Sabe? A gente não pode aceitar que é isso, porque a gente está ali, a gente também tem vontade. A gente tem que acreditar, como a Glória falou aqui, encantamento transforma. A gente precisa acreditar que dá. Se a gente já for para a escola resignada, sempre foi assim, vai ser sempre assim, vai ser realmente sempre assim. E aí você vai pegar todo esse tempo, toda essa experiência da escola e vai viver de uma forma que realmente não vai ser mais prazerosa. Porque a gente acha que, às vezes, a gente precisa esperar que os outros façam os movimentos para que a escola seja melhor. Mas a gente é parte dessa transformação. Então, a gente precisa começar a acreditar que tem potência dentro da gente, tem ideia, tem criatividade. A gente precisa começar a experimentar. A gente aqui também não tem a resposta de dizer assim, faça isso que tudo vai mudar.
faça isso que você não vai mais adoecer, faça isso que a escola agora vai ser maravilhosa. Não, mas a gente precisa começar a experimentar soluções, saídas, experimentar momentos de respiro. Para uma escola pode ser uma coisa, para outra escola pode ser outra, para um grupo de professores vai ser de uma forma, para outro vai ser outra, porque é isso, assim, a gente precisa entender que em cada ambiente a coisa vai funcionar de um jeito, né? Então você precisa olhar para a sua equipe, olhar bem dentro dos olhos de cada pessoa da sua equipe e falar: eu sou tão humano quanto você, eu tenho a minha história, eu tenho minhas dores, eu tenho minhas marcas, mas eu também tenho a minha potência. Traz a sua, eu vou trazer a minha, e a gente vai transformar essa escola no melhor lugar para a gente ficar. Porque é isso que vai fazer valer a pena, sabe? A gente precisa acreditar que dá. Eu acho que, assim, levar espaços de escuta para dentro das escolas é fundamental. Espaço de exercitar afeto, por mais estranho que pareça no momento, porque a gente está acostumado em senta, obedece, ensina, uma coisa muito mecanizada. Então, às vezes, você traz uma coisa afetiva, uma experiência diferente, a primeira reação é um estranhamento. Você fala: ah, gente, é isso que vai melhorar? Mas você vai vendo que, aos poucos, isso de você assim começar a se sensibilizar, começar a ser tocado por todos esses movimentos diferentes, ou simplesmente por essa energia de pensar, vamos que dá, você vai ver que com o tempo as pequenas transformações começam a acontecer, a vibração em você está diferente, a sua equipe já está se movimentando de outra forma. Não é milagre, gente, é um processo, mas a gente precisa começar. Então, se a gente tiver um espaço de escuta para os professores, a gente vai ter um espaço de escuta para os nossos alunos. Se a gente se sentir cuidado, sentir que estão olhando para a gente: poxa, hoje eu cheguei com uma cara assim, pô, tô cansada, alguém chega perto de mim e fala: pô, o que houve? Então, vem cá que hoje eu te ajudo. A gente vai levar isso para a sala de aula também. A gente vai olhar a expressão de uma criança, a expressão até de um aluno da universidade. Vai pensar, como a Ana falou: peraí, vamos fazer uma pausa que as caras aqui não estão boas, sabe? A gente precisa começar a trazer outras ferramentas que tragam outro tipo, que façam esse corpo falar: bom, peraí, sabe? Aqui eu tô me transformando, aqui está acontecendo coisa boa, então eu quero voltar. E que eu acorde no dia seguinte querendo voltar. E não, ai meu Deus, tenho que ir de novo. Então a gente precisa começar a ver também como é que estão os nossos pensamentos. Tão negativos, nosso corpo está assim murchando, nosso corpo está sem vida, ou a gente está, né, positivo, nosso corpo está em pé, sabe? A gente está animado para fazer as coisas. As dificuldades vão estar sempre lá, mas elas não podem impedir a gente de continuar acreditando. Ou as dificuldades que se levantam, os desafios, todas as questões sociais que atravessam os muros da escola não podem impedir a gente de pensar que dá. Então, eu acho que, assim, só esse tipo de mudar o pensamento, mudar alguns hábitos, mudar alguns espaços da escola, sabe? E às vezes tirar o tempo de uma coisa, colocar para outra, isso não vai fazer com que no final do ano o conteúdo não tenha sido dado. A gente não tem que pensar pela quantidade de conteúdo, a gente tem que pensar pelo que essa escola está precisando. Porque vocês podem ter certeza que se o corpo está vibrante, se a equipe está fortalecida, todas as outras coisas vão encontrar o seu tempo de acontecer. E, assim, a gente precisa ser parte disso. Não dá para dizer: ah, tá ruim porque não sei quem. Tá ruim, a gente sabe que a questão do governo, a questão da política, tudo isso, mas, assim, é o nosso tempo de vida, entendeu? Também. Então, mesmo diante de tudo, eu tenho que escolher fazer valer a pena, colocar o meu tempo de vida nessa escola, nessa universidade, para que a gente possa se movimentar no sentido da vida. A educação tem que acontecer no sentido da vida. Então, eu acho que a Ana podia falar um pouquinho para a gente, né? Porque a gente está falando de espaços de escuta, a gente pode falar também de espaços onde a gente possa se expressar de alguma forma, seja desenhando, seja pintando, seja com os tecidos que a Cris trouxe, mas também a gente pode escrever, né, Ana? Eu estou dando risada que vocês duas estão me puxando de volta, né? Olha, nós combinamos que você ia falar de escrita, tá? E você não está falando. Tá, tudo bem, gente. Eu vou falar de espaço de escrita. E aí, eu queria começar contando uma coisa para vocês. Para além desse espaço de escrita, eu coleto sonhos, né?
E os sonhos dos educadores é o seguinte: eu quero estar fora da escola, eu quero estar aposentado, eu quero estar em qualquer outro lugar do que aqui. E aí eu aprendi o seguinte, gente, que o sonho é cultivado, que o sonho é coletivo, que ele precisa ser incentivado por um grupo, eu não sonho sozinha, mas eu também eu tenho que cuidar do meu sonho. E aí vem a escrita. Ah, finalmente ela vai falar da escrita. O que é essa escrita, gente? Como que eu posso trazer essa escrita diária? Essa escrita levantar da cama, porque todo mundo sonha, tá? A gente não lembra do sonho. Naquele instantinho, logo depois que você acordou, que você espreguiçou, que você esticou o corpo, puxa um chazinho, puxa um cafezinho e por 5 minutos, coloca no papel tudo que você lembra do seu sonho. Tudo aquilo que te habitou durante a noite. Sonhos têm força, sonhos contam histórias, reprocessam tudo aquilo que a gente viveu. Durante esse tempo de escrita, eu começo também a colocar tudo aquilo que vai me atravessando. Putz, hoje eu não acordei bem. Hoje eu acordei triste. Hoje eu queria estar num outro lugar. E eu começo a me permitir extravasar nas linhas do papel. Como um exercício diário, como tomar o café da manhã, tá, Cristiane? É esse espaço de mim, enquanto eu escrevo, eu me inscrevo no mundo. Eu vou me posicionando no mundo e vou colocando para fora e para dentro, é um movimento dentro e fora. Eu coloco no papel ao mesmo tempo que eu estou processando por dentro. Eu gostaria de estar agindo de outra forma, eu gostaria de estar acordando de outra forma. Nossa, essa noite eu senti tanta saudade, mas eu vou ressignificar essa saudade. De que forma essa saudade ela pode me atravessar, me trazendo contentamento, boas lembranças, boas memórias. Enquanto eu escrevo, gente, eu exercito também uma escrita positiva de si, tá? Eu vou me olhando no mundo e vou procurando compreender de que forma que eu estou me deixando atravessar pelas coisas. Nossa, ontem foi tão difícil. Ontem eu gritei com meus alunos, eu perdi a paciência, mas eu não estava bem. Colocar no papel, gente. E fazendo um caderno faz com que também a gente possa, de vez em quando, voltar e olhar como a gente está mudando. Olha só, hoje eu entrei na sala e abracei todos os meus alunos. E eles me sorriram quando eu fiz isso. Percebi que alguns têm dificuldade em ser abraçados, mas está tudo bem. Eu dei a mão, eu fiz oi, e o sorriso veio do mesmo jeito. Essa escrita, essa inscrição no mundo não é fácil. É um exercício lento, é um exercício, às vezes, doloroso, né? Mas ele acontece, gente. Nós, educadores, precisamos, como a Cris disse, cultivar tempos de cuidar de nós mesmos. Tempo para eu me perceber. A escrita é isso, é um tempo meu. Lembra do diário? É isso. É o tempo de retomada de mim. Eu tenho um tempo para mim, para me pensar, para me cuidar. Nossa, eu estou precisando voltar a fazer minhas unhas. Gente, eu estou com um trem de uma alergia que nem unha eu estou conseguindo fazer. Isso é meu emocional. É pensar nessas pequenas coisas que a gente vai jogando de lado e que quando a gente vê, já cresceu demais da conta, né, gente? E como diz, voltando a trazer a Sara para a conversa, tá? Minha neta olha para mim e fala assim, vovó, e se a gente experimentasse isso? Eu olho para vocês e falo assim, e se a gente permitisse que o tempo da escola a gente experimentasse mais? A gente experimentasse mais carinho, mais emoção? E se eu pudesse rir mais na escola? E aí eu vou contar, para fechar, que acho que eu já falei demais,
uma historinha bem rápida. Eu contei para umas crianças outro dia, calço, tá, gente? Outro dia, qual é o sonho do Pinóquio? Vocês sabem qual é o sonho do Pinóquio? Vocês lembram qual é o sonho do Pinóquio? Ele ficava na janela da casa do Gepeto, olhando as crianças irem para a escola. E ele imaginava essa escola como um lugar extraordinário. Um lugar lindo, porque as crianças passavam carregando seus livros nas costas e conversando e brincando. O sonho do Pinóquio era ir para a escola. Quando eu conto isso para as crianças, elas viraram e bem pequenininhas, gente, e falaram, ele não sabia o que era a escola, né, dona? A escola não é um lugar que a gente sonha estar. A escola é triste. E se a gente recontasse essa história, mudasse essa escola e trouxesse uma outra possibilidade para que esse sonho do Pinóquio se consolide, de uma escola feliz? Chega, tá? Ô, Cris, antes de você seguir, eu só quero ler que a Neiliane colocou assim: as reflexões trazidas não servem somente para a educação, mas todas as áreas. Estamos num mundo do trabalho perverso que esgota e adoece os trabalhadores. O autoconhecimento e o cuidado para não adoecer, né? A gente precisa disso, né? A gente precisa se conhecer e colocar o cuidado ali na pauta, né, no projeto político-pedagógico da escola, em todas as ações docentes e educativas, porque senão realmente a gente vai sucumbir. Obrigada, Neiliane, pela sua contribuição. Quem quiser também fazer perguntas e colocar, né, mais alguma coisa aí no chat, a gente agradece, né, porque a roda é formada por todos nós. Mas eu vou passar para a Cris seguir aí com a nossa fala, mas eu acho que é isso mesmo, né? No fundo, a gente não está falando só de educação, né? A gente está falando da vida, né? Eu vou aproveitar, vou pegar essa fala, né, agora, sobre o que a gente está falando aqui, não é só sobre educação, é sobre vida. E a gente está fazendo em especial a educação, né, a escola, porque somos educadoras. E quando ela fala de autoconhecimento, e eu acho que esse é um caminho importante, né? A gente precisa se conhecer para se disponibilizar para o outro. A gente precisa se conhecer para encontrar com o outro, né? Fazer com que esses encontros sejam bons, sejam potentes, sejam acolhedores, né? Então, assim, quando a gente sonha, como a Ana disse, o nosso sonho se amplia quando a gente sonha junto com o outro. Quando a gente compartilha o nosso sonho com o outro e o outro acredita nele junto com a gente. Então, a escola tem esse poder. A escola é lugar de muitos encontros, de muitos afetos. E é na escola, né, que isso pode acontecer. Eu sou uma apaixonada pela escola, né? Então, eu me tornei educadora. Eu venho de uma escola tradicional, né, na época que né, a gente vem, né, falando da nossa idade, né? Então a nossa escola não era uma escola alegre, eu fazia ela ser alegre. Eu era uma criança um pouco transgressora, mas na alegria, não no desrespeito. E eu lembro disso muito claramente. E alguns questionamentos me vinham à cabeça na minha infância, na época da escola. Eu tenho muitas memórias de escola. Questionamentos, por exemplo, de quando o diretor da escola entrava na sala de aula, todo mundo tinha que levantar. E sabe aquele sentimento de criança inocente? Que era o meu, hoje eu me olhando, eu não entendo por que a gente tem que levantar quando esse homem entra, que nem fala com a gente, olha o meu pensamento, nem fala com a gente, não brinca, e a gente tem que levantar quando ele entra. Esse é um questionamento que me acompanha, assim, e de uma escola que eu não quero, de uma escola que eu não faço, e de como eu transgredi essa escola também em alguns momentos, no sentido da alegria. Eu era uma criança muito espoleta, então eu corria o tempo inteiro. Os momentos do recreio, que era aquele tempo de pausa, né? Que era marcado ali, aquele tempo curto, que isso deveria um pouco ser repensado, né? Acho que
ampliar esse tempo de encontro, de bom encontro, né, como diz Spinoza, os bons encontros, deveriam ser prioridade, né? E nesse momento de brincar e de transgredir um pouco, quando batia o sinal para entrar, e eu corria mais um pouco no canteiro, e tinha aquelas florzinhas que tinha branca, eu esqueci o nome daquela flor, que era rosa, branca, e eu pegava aquela florzinha para brincar, e ia para a sala de aula com aquela florzinha brincando, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Então, ali já me dizia, e hoje, na educadora que eu sou, que eu me tornei e vou me tornando a cada dia, porque a formação é constante, gente, não é só já me formei, não. Estou em constante transformação. E eu vou lá naquela menina. Então, as nossas histórias de vida, de infância, vêm com a gente não esquece dela, elas não estão esquecidas. Então, que histórias eu quero trazer para a escola? Que histórias eu quero trazer para a minha vida e para as minhas crianças, para as pessoas que estão ao meu redor? Não só falando de educação, falando de vida. Então, que história que eu escolho contar, que história que eu escolho viver, relembrar, recontar, ressignificar. Então, isso diz muito da gente, né, do autoconhecer e do desejo de se transformar e de fazer, de transformar histórias difíceis e, de repente, em histórias possíveis, positivas, em situações tristes, desafiadoras, em situações possíveis, desafiadoras sim, mas possíveis, e com alegria, com potência, com resiliência, e de mãos dadas, né, com outras pessoas que compõem a escola, né, como a Mari falou, de mãos dadas, juntos, vamos lá, eu conto a minha história, você traz a tua história, eu trago a minha, e juntas a gente vai transformar essa escola. Mas acho que o desejo, a alegria, a potência, né, de transformar é o que faz a diferença. De pensar positivo, de pensar alegre, de pensar para cima, de pensar possibilidades, né? Eu acho que isso é que faz a educação, faz da educação um sonho que, para mim, é um sonho maravilhoso de se viver, né? E de se contar. Eu acho que porque se faz todos os dias, a cada dia, né? Então, acho que cada um deve buscar dentro de si e que histórias são essas, né? Que desafios são esses, não dizendo e trazendo também, como a Mari trouxe, né, de lutar, né, por uma educação possível, de lutar por uma educação humana, né, para os professores e para os estudantes também. A Neiliane trouxe aqui que na infância, na escola, ela disse, era impedida de falar, mas eu falava demais. Resisti e não me calaram. Então, é isso, assim, né, também, da gente poder entender que muitas vezes a gente viveu a educação da punição-recompensa, da obediência, e foi o que a Cris falou, não é para faltar com respeito, né? É para que a gente consiga que seja bom. E a educação precisa ser o lugar da experiência, né? Eu sei que na nossa formação, você faz isso, 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 dá isso. Mas a educação não é tão redondinha assim. A educação é da experiência, a gente vai fazer experiências que vão dar certo, que vão, né, ser um sucesso, outras não vão dar tão certo, mas o importante é continuar tentando. Né? Eu acho que é isso, não fazer um movimento de resignação e desistência, porque é isso que parece que é o interessante, né, para quem está lá em cima, né, na política, governando as coisas, que a gente fique sobrecarregado, cansado, exausto, esgotado, para que a gente perca a nossa potência de criar coisas diferentes. E eu acho que a nossa maior resposta de resistência é a nossa alegria. Eu não digo que a gente tem que ser alegre todos os dias, não, a gente precisa acolher todos os nossos sentimentos que a educação traz. Frustração, às vezes você está triste, às vezes dá raiva, mas às vezes você tem que ir se mexendo para que essa alegria não morra, para que o encantamento não morra, para que a energia vital, né, que é o que faz você vibrar, não morra. Apesar de que a gente sabe que a gente vai sentir um monte de coisa durante esse caminho e que transformar não é fácil, se transformar não é fácil, olhar para dentro de si não é fácil, mas é preciso, se a gente quiser ver outro cenário
dentro dos ambientes educativos, a gente precisa se colocar disponível também para se desafiar, porque quando a gente se desafia, a gente consegue encontrar outros olhares, a gente amplia a nossa visão e a gente tem mais chances de conseguir os bons encontros, as experiências positivas, que é o que a gente quer, né? Todo mundo quer coisas que tragam bem-estar. E essa palavra também é uma palavra que a gente precisa trazer para dentro da escola, bem-estar, né? Então, a gente está com o nosso tempo curto, né? A gente está acabando. Vou passar para a Ana e para a Cris darem uma finalizada. Já queria agradecer a todo mundo, né, que veio compartilhar essa roda aqui com a gente, que se interessa pelo corpo, que se interessa, né, pela questão do cuidado, que também está buscando alternativas e que a gente consiga uma educação incorporada mesmo, que é aquela que é da pedagogia, mas também é desse corpo que sente. Muito obrigada, né? Quem quiser seguir o nosso projeto é @espiralvalente lá no Instagram. A gente está disposta e aberta para chegar até as escolas, para trocar mais com os professores. E eu espero que a gente abra muitas rodas como essa para a gente continuar falando, porque esse assunto, né, não se esgota, não acaba aqui. E quanto mais gente pensando junto, melhor. Vai lá, Ana. Eu só quero deixar meu abraço, meu agradecimento imenso, Mariana, Cristiane, Nina, foi uma lindeza estar aqui com vocês. Um beijo. Eu também queria agradecer muito a Mari, Ana, foi um prazer estar com vocês nessa roda, agradecer a Nina pela oportunidade. E eu acho que é deixar realmente um abraço de muito afeto para cada educador que esteve aqui com a gente, que a gente tenha conseguido lançar uma semente e que vocês façam brotar essa semente que foi lançada hoje nessa roda de conversa, que não pare por aqui. Então, e para que vocês consigam, né, fazer uma escola diferente, para que vocês se sintam, né, felizes e saudáveis, né, nesse ambiente que é a escola. Tá? Muito obrigada. Um abraço em cada uma, em cada um. Boa noite, que seus corpos fiquem encantados, que vocês consigam encontrar uma forma de que seus corpos se mantenham encantados e continuem acompanhando a programação do Congresso de Artes Manuais na Academia, que tem muita coisa bacana sendo compartilhada e é bom que todos esses temas cheguem a muitos lugares e muitas pessoas, para, como a Nina diz, né, tecer relações de afeto. Isso é muito importante, é isso que a gente está fazendo aqui. É isso que dá sentido, né, para a vida, e eu acho que também dá sentido à educação e tudo que a gente faz com as nossas mãos. Boa noite para vocês.